O corpo de uma criança de 5 anos foi encontrado em um córrego no Feitosa. Antony Gabriel era autista e estava desaparecido. Eu vou chamar a Juniele Rocha ao vivo com mais informações agora desse caso. O corpo dessa criança permanece na UPA, Juniele? Permanece sim, Protásio. Nós estamos, inclusive, aqui na UPA do Jacintinho, para onde o corpo foi trazido. Como você falou, Antony Gabriel, 5 anos de idade apenas, era uma criança autista não verbal. Esse corpo foi encontrado, foi trazido para cá. Os familiares notaram essa ausência dele, então houve toda uma mobilização de familiares, de conhecidos para poder buscar essa criança e ela foi encontrada em um córrego no bairro do Feitosa. Como falei, foi trazido para cá, houve uma tentativa de reanimação dessa criança por mais ou menos 1 hora e a partir do momento que foi constatado o óbito, houve depois todo um protocolo de análise do corpo dessa criança. Eu tive a oportunidade de conversar com o médico aqui há pouco e ele me contou que a partir dessa análise, que é uma análise que acontece de praxe a partir do momento em que o óbito é constatado, a partir dessa análise, eles perceberam que havia uma dilatação anormal no ânus com presença de fissura, indicando trauma recente. E isso acaba trazendo um novo momento para toda essa história que já era triste o suficiente. A gente está falando do corpo de uma criança de apenas 5 anos, mas essa informação, ela caracteriza um possível crime sexual, abuso sexual. Então, agora, o corpo ele segue aqui, ainda não foi liberado para a criança, porque ainda não foi liberado para a família, porque agora vai seguir essa investigação para constatar se de fato houve esse crime sexual com essa criança de apenas 5 anos, identificada como Antony Gabriel. A gente segue aqui acompanhando essas informações, o corpo ainda segue aqui, Polícia Civil vai estar envolvida agora também para poder investigar esse caso. A família ainda não teve a oportunidade de receber esse corpo para poder ter todo o protocolo de velório, enterro também, porque vai iniciar esse processo de investigação para entender o que é que aconteceu de fato com essa criança. Antony Gabriel, apenas 5 anos de idade, foi encontrado em um córrego no bairro do Feitosa. A gente segue acompanhando todas essas informações agora para entender o que de fato aconteceu com o Antony Gabriel. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Juniele, pelas informações. Olha que caso terrível. Caso agora que a gente vai acompanhar de perto. Ele estava desaparecido, ainda não está claro como foi esse desaparecimento, como foi todo esse contexto. Ele tem 5 anos de idade apenas. Já tinha toda a comoção por parte da família à procura dele, de informações. O corpo foi encontrado em um córrego no bairro do Feitosa e agora, na UPA, após a análise do médico, há uma suspeita também de abuso sexual. E agora cabe à polícia fazer toda essa investigação, entender o contexto de como aconteceu essa morte e se realmente ainda houve esse crime bárbaro contra uma criança. Ele tinha autismo, 5 anos de idade apenas, e agora a gente fica sem palavras diante de um caso como esse. Esperamos que tudo seja conduzido da forma correta agora também na investigação. A polícia vai fazer esse trabalho daqui para frente, ouvindo familiares, testemunhas, pessoas próximas, para que a gente também tenha mais informações sobre todo esse contexto. Está aí a foto dele, do pequeno Antony, que descanse em paz nesse momento e que a família possa receber também o nosso abraço de solidariedade. Muita força a todos nesse momento, porque é uma situação terrível, uma situação muito triste e ainda com essa suspeita. Que essa informação agora que chega é da mais absurda possível, que a gente vai acompanhar e que a polícia possa nesse momento fazer também todos os levantamentos em relação a esse caso. Qualquer novidade a gente vai trazer também aqui no Balanço Geral Alagoas. Agora a gente vai voltar a falar de um caso muito sério, sobre o caso da criança de 5 anos que foi encontrada morta em um córrego no Feitosa.
Antony Gabriel. Ele era autista e estava desaparecido. Eu vou chamar novamente a Juniele Rocha ao vivo. Segundo informações, o corpo já está no IML, é isso mesmo, Juniele? Exatamente, Protásio. Nós já estamos aqui no IML e confirmamos que o corpo do Antony Gabriel, criança de apenas 5 anos que foi encontrada morta no córrego, no bairro do Feitosa, já se encontra aqui. Não tem familiares aqui nesse momento, mas o corpo ele já está aqui. Passando por todos aqueles processos que já comentamos aqui na nossa programação. Lembrando que logo após o óbito que foi confirmado ainda lá na UPA do Jacintinho, depois de toda essa análise que foi feita do corpo, vale lembrar que o médico que analisou o corpo do menino Antony Gabriel constatou dilatação anormal, indicando um trauma recente e caracterizando um possível crime sexual. A gente tem a informação também de que a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate aos Crimes contra Criança e Adolescente, vai iniciar com essas investigações para apurar tudo o que aconteceu neste caso. A delegada que vai comandar as investigações é a Thalita Aquino. A gente vai seguir acompanhando todo esse caso, o caso do menino Antony Gabriel, criança de apenas 5 anos, que foi encontrada morta num córrego no bairro do Feitosa. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Juniele, pelas atualizações. Então, o corpo que foi levado inicialmente para a UPA já está no IML e é um caso que precisa dessa apuração muito importante no momento. A polícia vai fazer todo o seu trabalho de forma competente, mas a gente precisa desses esclarecimentos, principalmente pelo que foi apontado pelo médico na UPA, de que há suspeita de abuso sexual. O menino já estava desaparecido, foi encontrado nesse córrego e levado para a UPA e lá foi apontada essa suspeita. Vamos acompanhar para saber se realmente ele ainda foi abusado e depois pode ter sido até mesmo assassinado. Então são muitas perguntas no ar, muitas informações a serem esclarecidas que a gente vai saber agora com o decorrer do trabalho da polícia. E agora a gente volta a falar sobre o caso da criança de 5 anos que foi encontrada morta em um córrego no Feitosa. Antony Gabriel era autista e estava desaparecido. Vou chamar o Alan Garcia ao vivo, ele está com o tio do Antony. É isso, Alan? É isso, Protásio. Eu estou aqui com Jamerson, que é tio do Antony. Foi ele quem encontrou o garotinho nesse córrego, quase perto daquela tubulação, né? Ele estava mostrando para a gente a profundidade através dessa vara aqui, olha, praticamente 2 metros de altura a profundidade, né? 2 metros de profundidade tem aqui. Eu digo altura porque eu tenho 1,85, então é basicamente isso mesmo. Jamerson, como é que vocês encontraram? Ontem nos desapareceu, eram umas 4 horas da tarde de ontem, né? Bom dia, nossos pêsames para vocês, tá? Bom dia a todos, isso mesmo. Eu estava brincando junto com o Antony, com meu filho e mais outro sobrinho, que é irmão do Antony, e foi por volta de quase 5 da tarde que a gente sentiu falta do Antony, e aí todo mundo começou a correr atrás dele, subiu ladeira, porque ninguém imaginava que ele vinha para esse lado daqui do esgoto, desse córrego que é muito fundo. A gente não imaginava, e todo mundo se comoveu, o vizinho saiu de casa, vamos correr atrás, Peixoto, Feitosa, Jacintinho, vamos todo mundo, minha gente. E aí, por volta de quase 8 da noite, eu vim para cá e foi quando eu encontrei uma tampinha que ele estava brincando junto comigo, que ele, como ele não interagia muito, ele brincava com a tampinha e ele só gostava de brincar jogando ele, balançando. E aí ele corria e voltava. E eu vi que ele estava com essa tampinha, não largava por nada. Aí quando eu vim por esse lado aqui andando, desse córrego, eu encontrei a tampinha dentro do esgoto. Foi quando eu senti que ele estava aqui. Mas aí teve vizinhos que chegou na hora e disse que tinha visto ele correndo para cima, e aí eu não entrei. Quando foi por volta de quase 7 da noite, chegou outro vizinho que eu ia entrar sozinho dentro do esgoto.
Aí o pessoal não entra, Jamerson não entra porque tem que chamar bombeiro, que aí é muito fundo. Eu, gente, não posso esperar bombeiro porque eu tô ligando, só cai na polícia militar, e polícia militar transfere, mas não cai em bombeiro, então não posso esperar. Mas, porque eu sinto que ele tá ali, eu encontrei a tampinha dele ali dentro do esgoto. E aí você conseguiu puxá-lo? Não, aí foi quando o vizinho chegou e disse, Jamerson, se você entrar, eu entro junto contigo. Aí eu, então vamos nós dois, que eu já queria entrar mesmo. Aí a gente foi, aí eu fui para um lado, ele foi pelo outro e a gente não encontrou nada. Foi quando a gente chegou lá, perto da parede, do final do esgoto, aí a gente veio pelo meio junto. Foi quando ele disse, eu senti algo aqui. Quando ele disse, senti algo aqui, eu disse, é o Anthony. Aí eu mergulhei. Quando eu mergulhei, que eu puxei, foi pelas pernas, já desfalecido. E aí vocês levaram para a UPA? Isso, mas aí eu ainda tentei fazer reanimação aqui nele, massagem nele, ele ainda chegou a vomitar e ele estava desfalecido, mas por ele ter vomitado, por ele ter reagido um pouco, a gente estava com vida. E aí eu coloquei no braço, subi para uma viatura da Força Tática aí para nos ajudar e nos levou para a UPA. E chegando lá, o médico ainda tentaram reanimar por volta de 1h15, mais ou menos, eles disseram lá. E Anthony veio a falecer, realmente. A gente teve a notícia que Anthony veio falecer. Os médicos comentaram qual foi a causa da morte ali, por alto, se ele tinha sinais de violência. No momento que ele veio nos informar do falecimento de Anthony, ele chegou e disse que não tinha sinais de violência sexual, de estupro, de nada, que a gente poderia ficar tranquilo disso. Que a morte dele foi causada pelo afogamento e não por estupro, por nada. Mas ele pediu para a gente esperar, porque ele ia fazer o laudo de óbito dele lá, ia nos dar, e esperasse por volta de 40 minutos. Eu esperei por cerca de 2 horas, junto com alguns familiares que chegou lá. E depois ele chegou nos chamando, pedindo para uma mulher entrar, que disse que tinha encontrado, que tinha se precipitado, em dar informação de que ele não tinha sinais de violência sexual. E aí depois disse que ele tinha sinais de violência sexual. Então há uma contradição aí, né? Há uma contradição do próprio médico, que nos informou, primeiramente, que a gente ficasse descansado, que Anthony não teve violência sexual, não teve estupro, foi só afogamento. Por 2 horas depois, ele chegou dizendo que Anthony estava com sinal de estupro. Aí é uma contradição, a gente quer saber mais esclarecimento disso, né, a história. Jamerson, agradeço a sua fala aqui com a gente, né, nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento da família. Eu vou entrevistar aqui o pai do Anthony. Bom dia. Vou pedir para você vir para o lado de cá, que a gente consegue conversar um pouquinho melhor. Está aqui então, né, o pai do Anthony com a gente. Uma busca desesperada, né, pelo teu filho, e infelizmente acabou dessa forma. É verdade. É uma coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com o filho da gente ou parente da gente. Tava no trabalho, que eu trabalho de garçom na praia. Nada bem, eu e o meu padrasto recebemos a ligação, seu filho desapareceu. A gente nem pensou aqui, saímos procurando Jacintinho, Feitosa, Peixoto. Acionei guarnições, acionei várias guarnições. Fui na delegacia ali do antigo Extra. Aí, do nada, a gente passou 2 horas procurando. Aí eu parei minha moto ali em cima. Aí o meu patrão falou, João, esse córrego é fundo. Eu falei, Do nada o meu cunhado decidiu entrar, saiu pisando. Senti uma coisa no pé, quando puxou minha criança. Ainda com vida, mas com os batimentos bem fracos. Isso aqui é coisas que a gente vem pedindo à prefeitura. Dá uma olhada aqui por nós, ajuda nós. Promete vir, promete e nunca vem. Teve que acontecer uma fatalidade. E não é a primeira criança que cai aqui, já caiu várias crianças. Tem criança autista que já caiu aqui. Só sobreviveu porque os pais estavam próximos e viu. Um gari que veio limpar aqui, caiu aí. Não morreu porque a gente também ajudou a tirar. Não é a primeira vez que isso acontece aqui, não. João, né? Teu nome? Isso, João. A gente está aqui, claro, para trazer a notícia, né? Também prestar nossa solidariedade a vocês nesse momento de muita dor, de muita tristeza. Vamos aguardar então, né, o resultado do laudo do IML
para a gente entender e saber oficialmente, através dos médicos, dos peritos, o que causou a morte do pequeno Anthony, se foi apenas o afogamento, né? O tio está ali mostrando a profundidade desse córrego e exatamente o local onde o corpo do menino Anthony, de 5 anos, foi encontrado depois de desaparecer aqui na grota, perto da divisa, né, do limite do Feitosa com do Jacintinho. Protásio, Maísa, eu volto com vocês. Obrigado, Alan, pelas informações. A gente vai acompanhar agora também o trabalho do IML para confirmar se houve realmente ou não esse abuso sexual, porque aí pode mudar também todo o rumo da investigação nesse momento. E aqui eu quero deixar um abraço ao pai, ao tio, a todos os familiares do pequeno Anthony, que eles tenham muita força, que Deus possa abençoá-los nesse momento. É uma perda irreparável e de uma forma extremamente trágica. Espero muito que tenha sido só o afogamento, que a gente não venha falar aqui de uma maldade extrema que tenha sido cometida com o Anthony, porque o afogamento ele seria a fatalidade. Aconteceu, infelizmente, mas se evoluir para algo sendo confirmado, um abuso, depois um assassinato, é de cortar o coração mesmo. Então vamos acompanhar todo esse trabalho da polícia na investigação. Quando tivermos a informação do IML também já com o laudo, a gente traz para você aqui na nossa programação da TV Pajuçara. O nosso compromisso é esse e que todos os familiares do Anthony nesse momento se sintam abraçados.